Eu agradeço a todas as pessoas que estão inscritas no canal e aquelas que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje nós vamos falar a respeito de um eixo organizador das nossas vidas e das nossas percepções a respeito da realidade onde nós vivemos e como nós devemos viver. Então, assim, eu já comecei a falar a respeito no vídeo anterior. Então, assim, eu gostaria de iniciar com uma frase com a qual eu terminei a minha tese de doutorado, que eu gostei. Vamos ver se vocês gostam. A história está nos mitos, assim como os mitos são encontrados nas histórias. Nas nossas histórias, nas histórias da família e nas histórias da humanidade. Então, agora nós vamos assim fazer um percurso sobre algumas questões relacionadas à evolução dos mitos, porque assim tudo muda. Os mitos também se modificam. À medida que eu fui pesquisando, eu também verifiquei que existe uma diferenciação mítica, não existe um mito só na família. Às vezes existem dois, às vezes, raramente existem três, né? Porque eles são forças, assim, agregadoras muito grandes, né? Eles abrangem muitos conteúdos. O mito que eu chamei espinha dorsal é aquele que determina o maior número de pautas e regras na família. Então, ele é realmente o preponderante. Os mitos auxiliares, eles são realmente aqueles que se ajustam e vão fortalecendo o mito espinha dorsal, né? Nós vamos ver, às vezes, por exemplo, o mito da união, né, que é um mito muito forte nas nossas famílias atualmente, ser assim muito fortalecido, às vezes, pelo mito da religião. Às vezes, determinadas religiões, e nosso brasileiro, ele é muito norteado, nós temos, assim, uma frequência muito grande, que as pessoas são direcionadas ou nascem dentro das religiões cristãs, né? Então, elas têm, mesmo que sejam de diferentes organizações religiosas, elas têm os preceitos não são totalmente diferentes e as regras, as considerações em relação à família, à organização, elas são bem semelhantes. Nós vamos ver também algumas questões que mostram, porque assim, eu já falei várias vezes que eles ficam ocultos, mas em determinados momentos eles aparecem. Uma das questões extremamente interessantes são as expectativas. Não só a gente identificar as expectativas, mas nós sabemos a força que tem essas expectativas, o quanto elas são capazes de movimentar as pessoas em direção às suas necessidades, às suas expectativas, como elas vão agir em relação a isso, não só esperar, mas como elas vão fazer com que as coisas realmente possam acontecer. Um outro momento interessante nesse caminhar do mito seriam os momentos cruciais míticos, né? Tanto na nossa vida, né, pessoal, em que são aqueles momentos, acontecimentos drásticos ou dramáticos que fazem com que a gente pare um momento e avalie como nós estamos vivendo. Se vale a pena a gente continuar agindo daquela maneira. Seja do ponto de vista positivo ou seja do ponto de vista negativo ou com consequências maléficas.
né? Porque a gente sabe que existem os mitos, nós vamos depois falar da diferenciação, os mitos construtivos e organizadores, destrutivos e desorganizadores. E esses destrutivos e desorganizadores, eles propiciam muitos estigmas, que são aquelas marcas familiares. Eu já comecei a falar um pouquinho disso. E os estigmas, que as profecias, que fazem com que se caminhe para a realização daquelas profecias. Eu vou criar um vídeo especialmente para estar falando a respeito, com exemplos, para que vocês tenham, consigam realmente identificar. Uma figura extremamente importante na família é a figura mítica familiar. Nós vamos ver, por exemplo, assim, a própria condição da imigração. Nós estamos provavelmente na 4ª geração da condição da imigração. Então, a própria situação de imigração e como essas famílias imigraram, como que essas famílias, quais foram os acontecimentos que impactaram essas famílias. E muitas pessoas se sobressaíam no cuidado, sobressaíam no caminho e determinavam um caminho a ser seguido pelos familiares. Nós vamos ver muitas vezes algumas pessoas extremamente fortes na nossa família. Então, quando a gente pergunta assim, existem pessoas fortes na sua família? Quais pessoas são lembradas em seus feitos, em sua maneira de ser? O que essa pessoa deixou? Então, nós vamos ver que existem pessoas que elas marcam determinado caminho. E muitas vezes elas são fonte de recurso quando realmente as situações elas ficam assim um pouco difíceis de serem vividas. Mas assim, vocês poderiam me perguntar, Marilene, só existem mitos, figuras míticas positivas e organizadoras? Não. Existem pessoas, figuras míticas que determinam caminhos que são complicados, eles determinam às vezes até as marcas familiares, né? Então, são pessoas que executaram atos comprometedores, né? Assassinato, pessoas que... Nós vamos até fazer um vídeo também sobre todo um trabalho que eu fiz, levantando, às vezes, as histórias de pessoas que estavam sentenciadas como criminosas no presídio e que eles concordaram em participar contando as histórias deles. Então, nós podemos aprender muito com essas histórias, né? Existem pessoas que dizem, às vezes, olha, Marilene, eu não tenho nada de bom nas minhas famílias, e às vezes existiam essas pessoas, nada passaram de bom, né? Eu, por exemplo, desde pequena, eu trazia cigarro nos presídios, então, assim, a minha vida toda eu passei assim. Então, assim, será que essas pessoas não têm onde procurar, não têm onde encontrar forças em mitologias mais construtivas? Sim, porque assim, nós temos todo um círculo que se faz. Os mitos culturais, eles realmente, eu comecei a falar um pouquinho disso, eu vou falar dos mitos dos imigrantes também. Os mitos culturais influenciam os mitos familiares influenciam os mitos individuais.
Mas muitas vezes existe muito rompimento com as famílias. Quando existe muito rompimento, conflito, então, onde a pessoa vai procurar? Ela pode procurar na própria humanidade. Existem estudos muito bonitos feitos em presídios, né, com biografias. Né? Por quê? Porque vai se trazendo histórias. E histórias que abrem caminhos. Por isso que o conhecimento é importante, porque à medida que se conhece, o que você faz? Se você conhece, você vislumbra um caminho novo. Lembra que no último vídeo, eu falei muito do mapa e território, né? Então, assim, o território não é um mapa, nós construímos os nossos mapas individuais em cima de um território. Eu até estou fazendo o seguinte, nos vídeos eu estou colocando, explicando um pouquinho mais as situações, porque não dá para falar tudo num vídeo só, é muita coisa, né? Vocês já viram que eu gosto de conversar. Então, vejam bem, existe também essa figura mítica, existe também o guardião do mito. Por exemplo, assim, uma família que fazia todo final de semana o macarrão da mama realmente falece, né? E o que acontece? Tem uma pessoa que começa a ser guardiã do mito. Então, essa pessoa começa a cuidar dos irmãos, começa a reunir nos aniversários. Então, isso é muito comum. E já conversei com vocês sobre a estrutura de lealdade. Então, essa lealdade, essas lealdades invisíveis que estão escritas no livro de crédito e débito na família, no qual todas as pessoas que entram ou estão recebem algum compromisso, então as pessoas começam a dar conta, responder a esses compromissos. Veja quanta coisa interessante a gente tem que conversar. A próxima eu quero também falar sobre os vários tipos de mitos, vou falar sobre os mitos dos imigrantes, sobre os estigmas, então veja bem, e sobre o ciclo da família, que é interessante, porque quando a família ela consegue dar conta e passar por todo, que existe uma dança, né? Através do tempo, a família começa, evolui e desaparece. Então, o que acontece? A família tem que dar conta de determinadas tarefas nesse percurso que ela faz através da vida. Então, como ela faz? Isso pode gerar tensões, pode gerar ansiedade. O bojo familiar ele pode ficar carregado de conflitos, de problemas, e isso realmente gera uma porção, alguns problemas que às vezes nós próprios carregamos. Queridos, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem comigo. Se vocês gostaram, se inscrevam. Vejam os vídeos anteriores. Acione o sininho para ter notificação, compartilhe. E digam o que vocês sentiram a respeito das coisas que eu falei. Até o próximo.